Shalom para você, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. 10 anos trazendo as escrituras, trazendo a verdade profética no tempo que estamos vivendo. Queridos, hoje eu gostaria de falar de 10 heresias ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e suas vertentes, mas falando com respeito e temor, como alguém que nasceu nessa fé adventista, viveu lá a maior parte da vida, ingressou na teologia adventista, mas que hoje está retornando à fé hebraica. E eu quero mostrar para vocês dentro das escrituras por que os vários ensinos adventistas que eu vou citar aqui são antibíblicos e que são facilmente desmantelados por esses textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Começando, queridos. Um dos ensinamentos clássicos da Igreja Adventista é que Jesus é um anjo, ou seria o arcanjo Miguel. Só que a contra-argumentação que eu vou trazer, os textos bíblicos, exigem respostas, já que o povo adventista é o povo da Bíblia, ou pelo menos era chamado assim, e que é bem versado nas escrituras. Então, tem que responder isso. Então, qual a base bíblica para se dizer que Jesus é o arcanjo Miguel? Só porque ele vem com a voz de arcanjo, né? Segundo o que Tessalonicenses diz, só porque ele é chamado de príncipe? Então, são textos meio que não claros, mas que a Bíblia responde claramente se o Messias, nosso Salvador, é um anjo. Hebreus capítulo 1 diz assim no verso 4: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Hebreus capítulo 1 trata da filiação divina do Messias. Ele não é um anjo. Aqui diz assim no verso 5: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos do pai o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz? Ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, ó Elohim, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus 1. Então, queridos, ele é superior aos anjos. Arcanjos são uma classe inferiores até aos tronos, aos serafins, aos querubins. Então é irreal dizer que o Messias é um arcanjo, né? Como Rafael, como Uriel, né? Como Gabriel. Então está muito claro pelas escrituras que ele não é um anjo. A segunda heresia, que não corresponde ao que a Bíblia diz, é que o juízo começou em 1844. Né? Ele teria ido para o lugar santo dos santos e ali começou a intercessão. Não, queridos. Quando ele subiu ao céu, ele começou a interceder por nós. E aqui diz em 2 Timóteo 4:1: quando se dará o juízo? Conjuro-te diante do Pai, né, e do Messias, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Então, o juízo dos mortos e dos vivos será na vinda dele. 2 Timóteo 4:1. E não que em 1844 começou o juízo dos justos mortos, né? Depois passou para os ímpios mortos, depois para os justos vivos, finalmente para os ímpios mortos. Isso não condiz com a Escritura. Apocalipse 22:11 é mais claro ainda: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Então, a recompensa dos justos ou dos injustos se dará na segunda vinda. Aí é o juízo, tá? Apocalipse 22:11. Bom, uma outra mensagem adventista é que a intercessão está para terminar, né? Segundo eles, Jesus deixará de interceder no lugar santíssimo, então nós teremos que viver sem um intercessor. Veja só, você vai ter que se virar para não cometer nenhum pecado, porque você não vai ter intercessão mais no Messias. Só que isso é contra a Escritura, porque Hebreus 7:25 diz: portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam ao Pai, porquanto vive para sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Então, se ele vive para sempre para interceder por eles, meus queridos, ele jamais deixará de interceder pelos seus filhos. Jamais ele deixará de ser o intercessor, o intermediador, até o fim dos tempos. Tanto é que ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 18:20. Bom, segundo a crença adventista, Ellen White é o espírito de profecia.
ou seja, ela é uma profetisa do remanescente, né? Ela seria o oráculo do Pai, a última profetisa para os últimos tempos. Será que é isso mesmo? Apocalipse 19:10 diz: Então caiu aos meus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faças isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que mantêm fiéis ao testemunho do Messias. Adore ao Pai. O testemunho do Messias é o espírito de profecia. Portanto, queridos, não é Ellen White que é o espírito de profecia, é o testemunho do Messias. É o dom profético que ele manifestou ao nos falar sobre os sinais da sua vinda, em Mateus 24. Ele mesmo se explicou, ele não precisa de intérprete para isso. Um outro ponto importante é que a revelação, né, tal como foi dada, ela não passa pelo crivo de Ellen White. Veja o que está escrito em Apocalipse 1 e 2. Revelação do Salvador, que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra do Pai e o testemunho do Messias. Então, João não precisa de nenhum outro profeta para se explicar. A revelação está clara aqui para quem quiser recebê-la. E ele deu aos servos, a todos os servos, ele não deu só para uma mulher, ok? Então, queridos, Ellen White não é o espírito de profecia, nem ela faz parte do espírito de profecia ou nada disso, ok? Número 5, a Yazde é o remanescente de Israel. Diversas vezes eu ouvi que a igreja adventista seria a igreja profética do Apocalipse, que surgiria, né, em 1844 e etc., até o fim dos tempos, seria a igreja remanescente. Só que a Bíblia não fala de nenhuma denominação que surgiria no fim dos tempos, não. A Escritura fala que Israel seria sempre o povo do Altíssimo. Vejamos, Romanos 11, 1 e 2. Digo, pois, porventura rejeitou o Pai o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Eterno não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala o Eterno contra Israel, dizendo. Ele vai falar que, embora Israel seja como a areia do mar, haverá um remanescente, mas do povo de Israel. Então o povo de Israel não deixou de existir em 1844. Ou o sábado foi restaurado com a igreja adventista porque eles já guardavam o sábado muito antes. Então nada disso se encaixa, queridos. Outro questionamento importante é dizer que a Yazde detém toda a verdade. E eu tinha essa soberba um tempo. Eu tenho toda a verdade, eu conheço tudo. Quando, na verdade, é uma condição laodiceana de pobreza espiritual, de falta de discernimento, de miserabilidade, de cegueira, de nudez, né? E o que diz 2 Pedro 1, 20 a 21? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos do eterno Yahweh falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ninguém pode dizer, só eu detenho uma interpretação minha, particular. Só Ellen White conseguiu interpretar. Só os adventistas conseguiram interpretar. O que o Pai revelou, ele revelou às 12 tribos de Israel, todos eles, desde judeus até efraimitas, até a tribo de Sacá, de Dan, e todas elas. Então, queridos, nós não podemos aceitar uma interpretação particular das Escrituras ou das profecias como tem na igreja adventista somente. Bom, a outra crença que era muito forte, né, e essa é muito impregnada nas mentes adventistas, é que nós reinaremos no céu durante o milênio. O mundo será aniquilado, não vai restar ninguém vivo, vai ficar só o diabo aqui e os anjos dele, e praticamente o mundo ficará sendo um reino de Satanás durante os 1000 anos, e então nós reinaremos no céu. O que ninguém me explicou até hoje é que os santos vão reinar no céu sobre quem? Sobre o Pai? Sobre o Filho? Sobre os anjos que estão lá? Não faz sentido reinar no céu, a menos que você entenda que reinarão com vara de ferro sobre as nações. E é o que Apocalipse 5:10 diz. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Pai, e assim reinarão sobre a terra. Não existe nenhuma menção sobre reinar no céu em canto algum. Isso é uma invenção, uma heresia. E o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão.
Daniel 7:27. Então o reino que os santos vão receber é debaixo dos céus. Não é acima dos céus, lá no terceiro céu, no Pai, não. É o reino da terra, será dado aos santos do Altíssimo, o reino eterno. Bom, uma outra coisa que me incomodava na igreja adventista era todo ano celebrar o ano novo no pôr do sol, né? Mais ou menos a gente se reunia ali no templo nas 5 horas, 5:30, para dar ações de graças e celebrar o pôr do sol, porque segundo eles é no entardecer e não à meia-noite. Mas continua a tradição do ano novo, do Natal, da data da Páscoa pagã e demais datas de festividades seculares que estão na igreja adventista. Quando o que a Bíblia diz que o Criador ele daria um sinal entre ele e os filhos de Israel para sempre, que eram os seus sábados, não é só o sábado semanal, o 7º dia, que aliás a igreja adventista defende bem, mas também as festas. E aqui diz, são estas as festas fixas do Altíssimo, ou seja, são festas para sempre, estão estabelecidas, firmadas, santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Levítico 23, verso 4 em diante, enumera essas festas, que é a Páscoa, pães ázimos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação e cabanas. Então, queridos, a igreja adventista não guarda as festas do Criador, que são 7, e diz ter o sábado, mas, no entanto, segue o calendário romano, um falso calendário grego, é o calendário gregoriano, e ainda assim guarda as festividades pagãs dentro dos templos, que é um absurdo. Número 9, não há inferno nem abismo. A igreja adventista mistura todos os 3 termos em hebraico, que é o Terron, que é o Sheol, né? E lá o Gehinnom, dizendo que todo o inferno é o lago de fogo e só vai ser no final das profecias, o que é uma grande mentira. Existe uma diferença entre o Sheol, que é o inferno abaixo de nós, no centro da terra, já que a cosmologia hebraica ensina isso também, desde os patriarcas, né? E os profetas, que há sim um lugar literal no centro da terra, onde vão as almas dos que morrem. E eles vão dizer que é tudo figurativo, a parábola do rico e do Lázaro, nada disso é literal. Só que o Apocalipse 23, de forma literal, diz: deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Ou seja, no inferno tem mortos, que vão ser dados no fim dos tempos. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. Apocalipse 20, verso 3. Para não deixar dúvidas, Isaías 14:15 diz: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, o inferno não é o Gehinnom, lago de fogo, que eles dizem, onde será jogada a morte e o inferno. Porque se o inferno será jogado no Gehinnom, não faz sentido jogar o inferno dentro do inferno. Você me entende? Então, essa ignorância sobre o estado, né, o local, né, onde se depositam as almas dos mortos após a morte, é uma coisa que é muito mal interpretada e desconhecida no meio adventista. E tampouco o abismo, né, de águas escuras, para onde vão os Nephilim, onde estão aprisionados os anjos caídos, né, isso aí não é conhecido no meio adventista. E em último lugar, a Trindade católica. Porque o conceito de divindade no meio adventista é o mesmo que o católico. Se divergir, são pequenos detalhes, mas é uma herança católica, né? E isso vai contra o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses. Que na concepção adventista o Espírito Santo é um Deus. Você ora, louva para o Espírito Santo, você adora o Espírito Santo e assim por diante. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em vós e todos vós. Efésios 4:6. Só há um Deus, que é o Pai. 1 Coríntios 8:5 também, Paulo diz: há só um Deus, o Pai. Isaías 45:5 diz: eu sou o Altíssimo, não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Então, não existem deuses plural. Existe uma diferença entre o Messias, nosso Salvador, ser filho de Deus, ou ser chamado de Deus Filho, tem uma mãe, etc. Todas essas confusões babilônicas que inventaram. Então, queridos, diante de 10 heresias como essa, você não pode beber da teologia whiteana e achar que está seguindo a Bíblia. Não está.
Você tem que escolher ou a Bíblia ou o chamado Espírito de Profecia da Adventista. Você não pode ficar com as duas coisas. E eu faço encarecidamente um desafio a você, que é estudioso da palavra, que gosta das Escrituras e que ama as Escrituras mais que tudo, e mais do que os escritos de Ellen White, que pese esses pontos que eu coloquei aqui. E há muito mais. Acredite, tem muita coisa nas revelações de Ellen White que não batem com a verdade. Ela diz que viu escravos na vinda do Messias, né? Escravos negros sendo libertados, suas correntes. O que era para o tempo dela da escravatura, não existe mais isso, né? Ela não fala nada, absolutamente nada sobre o Oriente, sobre Israel, sobre os conceitos envolvendo o mundo islâmico, né, esses movimentos de incidentes pelo mundo, tecnologia de inteligência artificial e tudo isso mais. Ela não falou nada sobre isso, então você presume que ela não recebeu uma revelação sobre o fim dos tempos. Desafio a qualquer um para estudar esse tema, que o Eterno te abençoe, te liberte de todo engano. Shalom, shalom, até um próximo vídeo.